Beth! Oi! Tudo bem, Nereida? Prazer em te receber! Olha, o prazer é meu estar aqui. Me distraí um pouquinho, quando eu vi já era 5h15. Eu, como assim? Eu não tô acreditando. Queria mexer com meus nervos, é isso? Mundo. A gente passa um pouquinho às vezes, né? Mas tudo bem, é domingo. É. E perdoado, perdoado. Ai, que bom, pessoal. Então, bem-vindos na minha casa virtual, como eu chamo, né, Beth? É isso mesmo. Boa tarde, pessoal. Quero apresentar vocês, então, quero apresentar a Beth a vocês. A Elizabeth Crespo, uma amiga que recém estamos nos conhecendo, né, Beth? Mas, assim, a Beth me cativou desde o começo pelo seu sorriso, pela sua alegria interior, pelo seu carisma e pela sua história maravilhosa de vida, que ela virá, então, compartilhar conosco hoje. E hoje nós temos, então, a live que se chama Lidere a Sua História, e a Beth vai falar um pouquinho dela para nós e depois vai nos contar algumas questões que ela considera importante para ter uma história protagonista, sincera, verdadeira, com seus desejos e valores, né, Beth? Então, eu vou pedir que a Beth suba ao palco e falar um pouquinho de si para nós. É engraçado que esse palco é estranho ainda, né? E é igual você falou, seja bem-vindo ao nosso palco virtual. É curioso, porque eu não sou a pessoa das câmeras, eu não sou a pessoa do palco virtual. Só que quando a gente descobre que quer fazer algo na vida, a gente tem que se adaptar às novas realidades, você concorda? E a gente vem vivendo uma realidade completamente diferente. É muito engraçado, você falou assim, contar um pouco quem é você. Eu tenho muita dificuldade de falar da Beth, da pessoa da Beth. Oi? Fala? A imagem não está muito nítida. Não sei se tem algum outro local melhor para conexão. Eu estou te vendo meio quadriculadinha. Ah, é? Para todo mundo tá assim? Como é que vocês estão? Ó, a imagem da Nereida está ruim. Falaram que a minha imagem está ruim. Como é que tá? Para mim... Vamos ver o que o pessoal diz para nós. Como é que vocês estão nos enxergando? Vamos ver. Ó, parece que deu uma paradinha. Tânia entrando, bem-vinda. Verde. Imagem verde. Tu tá me enxergando bem, Pessoal, Beth? eu estou te enxergando bem. E a minha imagem não tá ruim. Mas tem gente falando que Ó, a minha imagem está embaçada. Isso. Deixa eu ver, deixa eu mexer aqui, ver se melhorou. Tu tens outro lugar, Beth, para fazer a live ou tu faz sempre aí? Espera aí que eu vou trocar aqui de lugar. Tá. Deixa eu tentar trocar aqui de lugar. Vamos ver. Vê se fica melhor aqui. Melhorou? Fica melhor aí. Para mim fica melhor. Tá, pera um pouquinho, só um minutinho. Só um minutinho. Beleza. Só um pouquinho, pessoal, que a gente está vendo como é que fica melhor a imagem. O pessoal está me vendo verde. Aí, melhorou a imagem pro pessoal? Eu acho que está um pouquinho melhor. O pessoal está falando que está melhor, Beth. Agora, com esse momento de um monte de gente usando a internet, a gente está tendo conexões cada vez piores, né?
Com certeza. Ó, agora tá melhor para mim, Beth. Ó, Fechado. o pessoal tá me vendo Hulk, mas eu tô te vendo bem, Beth. Agora eu acho que a gente pode seguir. O pessoal também está dizendo que melhorou, né? Então, assim, igual eu te falei, eu tenho. A Beth falar da Beth, eu nunca gostei muito de ser os holofortes, as pessoas que estão no centro, né? Eu sempre tive comigo a visão de que, assim, eu vivi a minha vida e vivo a minha vida intensamente, fazendo tudo que tem que ser feito para ser feliz. Eu acho que a gente tem essa missão com a gente de ser feliz. E aí, você hoje falando, conta a sua história, eu venho ultimamente, de uns 6 meses para cá, passando a olhar para a minha história. E aí, quando você vem participando de vários cursos, as pessoas pedem para você contar a sua história, e é muito engraçado, eu sempre encarei a vida com muito otimismo, com muita alegria, entendeu? Coisas que as pessoas contam dizendo, eu passei por isso. Eu já passei e eu nunca pensei que era algo ruim. É engraçado você ouvir isso, né? Então, assim, eu venho de uma família simples, né? Meus pais não eram pessoas que tinham estudos, meu pai era pedreira, minha mãe dona de confecção, costureira, mas a minha mãe foi talvez a minha primeira grande mentora. Uma mulher muito justa e uma mulher que tem uma coisa que eu admiro no ser humano, a alegria de viver. Eu nunca vi a minha mãe, por mais dificuldade que ela passasse, eu nunca vi ela reclamando da vida. E ela sempre fazia, eu preciso fazer isso. Ela sempre criou soluções para os problemas. Então eu nunca vi ela pondo o problema como pauta de uma situação. E sim, buscando soluções. Então eu aprendi e eu vivi minha vida inteira assim. Então assim, fiz faculdade de economia. O mais engraçado é que eu comecei minha faculdade aos 17 anos e levei 10 anos para terminar. Porque fui eu que precisei de pagar, eu tive que parar, porque não tinha grana para continuar. E é engraçado, né? Eu só me dei conta disso depois, porque isso para mim também não foi um problema. Sim. Foi as escolhas que eu fui fazendo ao longo da vida, né? Sou casada há 25 anos, tenho 2 filhas. E aí eu sempre, eu acho que a minha missão, e é sempre função que eu tive nisso tudo, era ajudar as pessoas. Eu sempre queria ver as pessoas na minha volta crescendo, sendo importante, se valorizando. Eu sempre tive uma preocupação muito grande de querer carregar os outros comigo. Até o dia que eu descobri que você tem que ser forte, você tem que ser feliz para conseguir fazer os outros felizes. Tem gente que não quer ser feliz. Tem gente que está feliz reclamando da vida, né? Tem gente que acha que reclamar, tratar a vida desse jeito é um motivo de felicidade. Então, essas coisas todas, eu comecei a falar assim, eu quero ajudar quem quer ser ajudado. Então, eu comecei muito a olhar para isso daí. E eu ia fazendo as coisas, só que eu sempre procurei usar muito a minha verdade. Eu só faço coisas que eu acredito. Ao longo da minha vida, eu só fiz coisas que eu acreditava. É igual a gente fala num país igual o nosso, o jeitinho brasileiro, o pessoal fala assim, vamos comprar, o governo rouba. E eu falava assim, eu não compro CD pirata porque para mim é roubar. Então, e aí você cria aí, o pessoal falando, nossa, você é burro, você deixa de ter essas coisas porque você tem alguns valores. Então eu fui regando a minha vida em valores que eu acreditava. Eu nunca deixei nada agredir esses valores para mim. Isso para mim era importante. Entendeu? Então, assim, fiz faculdade de economia, MBA em marketing, fui gestora por 27 anos, 23 anos de gestora e 27 trabalhando com muita gente. Eu gosto de gente. Gente, para mim, o maior material humano. Assim, é tudo. Porque a gente hoje fala da internet, de um monte de coisa, mas nada disso faz sentido se não existir uma pessoa por trás disso tudo, entendeu? Então, é isso. E com essa história de querer desenvolver pessoas, em 2018 eu resolvi investir em mim para que eu pudesse ser coerente com esse desenvolvimento das pessoas.
E aí, cada vez mais eu descobri assim, eu fui fazer coach, um monte de coisa de coach, falei, mas eu já faço isso ao longo da minha vida. Sabe quando você vai falando, mas isso daí eu faço no meu dia a dia. Você vai falando assim, meu Deus, por quê? De onde você tirou isso? E aí você vai entendendo que esse era o seu propósito. Hoje eu falo que a gente está vivendo um momento nunca vivido por ninguém, né? A gente está aí vivendo nessa pandemia, para toda essa geração que está vivendo agora, isso é novo. É a primeira vez que o mundo compartilha de um mesmo problema, você concorda? Porque a gente tem crises constantes. Tem gente quebrando todos os dias, tem um monte de gente sendo demitido todos os dias. Hoje a gente está falando de 20 milhões de demitidos, mas todos os dias tem gente sendo demitido, tem gente quebrando, tem gente morrendo. Mas nesse momento é uma mesma dor para todo mundo. Todo mundo está vivendo a mesma dor, né? E aí a pergunta é, como eu estou encarando isso tudo? Como um propósito, que é um momento de reflexão, da gente dar uma pausa. Tem gente que está trabalhando que nem loucos. A gente está vendo aí os médicos, o pessoal que está aí na frente. Essas pessoas vão sair como desse momento? Vão sair com um monte de questionamento, você concorda? Os alunos nas escolas. Então, é um momento de parada para o mundo e dizer, o que eu quero para a minha vida? A gente só acorda e dorme todos os dias sem saber por que eu estou vivendo o dia? Então, eu acho que é um momento de muita reflexão. Então, assim, quando eu decidi que eu queria cuidar das pessoas e ensinar as pessoas a liderar a tua vida, é porque eu acho que tem gente que morre todo dia sem saber por que viveu. Nossa, entendeu? As pessoas acordam, vive o dia inteiro, deita e dorme. Por que eu fiz isso? Exatamente. Tem pessoas que saem para o trabalho e vai trabalhar para quê? Qual é o meu propósito, né? Por que eu tô aqui nessa vida? Isso. E é muito louco na hora que a gente fala assim, propósito. Aí as pessoas estão achando que é coisa mirabolante, uma coisa grande, uma coisa mágica. E de repente a gente pode ter vários pequenos propósitos na vida e que vai mudando ao longo da nossa vida. Eu, lá atrás, quando eu comecei a fazer minha faculdade de economia, eu queria estudar análise econômica e entender como a gente poderia se adequar nesse quadrado. E durante a faculdade eu descobri que eu queria cuidar de gente, não queria fazer... Eu nunca trabalhei com economia. No ano que eu me formei na faculdade, o diretor me chamou, vem participar do meu corpo docente. Quero isso não, descobri que eu quero fazer outra coisa. Mas eu precisei passar por esse processo, você concorda? Claro, até para identificar que daqui a pouco não era isso que tu querias ou que era outra coisa além disso, né? Com certeza. Exatamente, aí eu pergunto, né? Como que as pessoas hoje acordam e falam assim, eu acordo, vivi o dia inteiro e durmo? Gente, a gente precisa de propósito, de meta na vida. Eu acho que eu carrego na minha vida 5 pilares que eu acho que a gente precisa dele todos os dias para direcionar a nossa vida. Você tem que ter uma meta, um objetivo muito claro. As pessoas têm que saber onde ela quer fazer ou o que ela quer conquistar. A gente... eu já ouvi isso várias vezes na minha vida, já ouvi de amigos, de um monte de gente, a gente ouve umas coisas assim, olha, se aquela pessoa é rica, é porque roubou, porque fez isso. Quem disse? O povo tem um problema com dinheiro, né? Eu adoro dinheiro, realizo um monte de coisas, adoro viajar, e eu preciso de grana para viajar, entendeu? Se você falasse para mim hoje, pô, você ganhou na loteria, o que você ia fazer? Viajar e lidar com gente. Pronto. E é isso que a gente precisa se perguntar. Poxa, se eu tivesse muita grana, um dia eu vi o Zé Roberto Marques dizendo o seguinte, gente, ter dinheiro é bom, porque assim, se você não acha que precisa ajudar os outros, com dinheiro você ajuda mais. Com certeza. Do que sem o dinheiro, né? E as pessoas têm um problema de falar que quer ganhar dinheiro, que tem dinheiro, ter dinheiro é triste. Que triste, cara, ter dinheiro é bom. Morar numa casa grande que é o seu sonho é bom, viajar é maravilhoso, você conhece tanta gente, você aprende tanto viajando. Mas, e é isso, então eu acho que as pessoas precisam ter sonhos e objetivos.
O que que eu quero para minha vida? Ô, Porque Beth, quando as pessoas têm isso, ela enxerga as oportunidades. aham. Ô, Beth, assim, ó, eu ainda continuo te vendo meio quadriculada, tá? Não tô te enxergando tão bem, mas eu tô te escutando muito bem, tá? Então, não sei se o pessoal tá te enxergando meio quadriculada, mas, ok, eu tô te enxergando, tô te escutando muito bem. Ah, Ó, tô acho que tentando trocar de lugar aqui para ver se melhora. Melhorou? continuo vendo essa quadriculada, Ai, mas será eu que para os outros também? acho que mantemos assim. Não sei se o pessoal tá te vendo bem. Agora ficou bom, agora a imagem ficou boa. De Então tá vez bom, vamos tentar manter assim. de vez em quando ela dá É uma a tremida. internet. Aham. É a internet, tá todo mundo. É. Mas ok, importante é, vou pedir também que o pessoal que está aqui conosco, né? Acho que se está escutando a Beth bem, a gente está conseguindo captar, né, a mensagem dela, e isso é o mais importante, com certeza, né? Mas a imagem está sofrendo um pouquinho oscilações, às vezes ela melhora, às vezes ela piora, tá? Mas ok, não é isso que vai atrapalhar a nossa live. Vamos lá, vamos com fé. Eu queria só resgatar, Beth, queria pedir assim para o pessoal que está nos acompanhando, acho que a Beth está trazendo agora algumas dicas, né, de autoliderança, algumas dicas assim, poxa, cada um de nós, né, temos muitas vezes obrigações, ocupações, né, Beth, que nem sempre realmente é o que a gente deseja, né, realmente não é aquilo que a gente sonhou, enfim. Mas nunca é tarde, né? Para a gente olhar para a nossa vida, para a gente ver dentro da gente o que, que realmente a gente tem vontade de fazer, quais são as nossas missões, quais são os nossos talentos, né? Por que, que a gente veio para esse mundo? Então, assim, uma das questões relacionadas a isso tem a ver com a liderança da própria história, né, Beth? Dessa postura Isso. mais protagonista, dessa postura de pegar o bastão, eu sempre digo, pegar o bastão da nossa vida, segurar o bastão e ir em frente, né? Como se fosse um leme do barco. Assim. E aí, a gente Beth... parar de reclamar e dar desculpa. Isso, e a Beth está trazendo aqui 5 pilares que ela trouxe, né? Cinco questões importantes para que sustentem essa história de autoliderança, né, Beth? Então, eu ia pedir que o pessoal, se quiser escrever, anotar algumas questões, que a Beth está trazendo os 5 pilares, e o primeiro pilar foi a questão da meta, né, Beth? Ter uma meta, ter um objetivo. De você ter meta, ter um sonho, ter um objetivo. E outra, o nosso sonho não tem que ser igual ao do outro. Porque as pessoas, a gente vê muita gente, poxa, aquela pessoa é importante. Se você tiver algo, o seu projeto, a sua meta for coerente com os seus valores, você consegue realizar grandes sonhos, grandes coisas. E ele não tem que ser grande para o outro, ele tem que ser grande para você. Eu li aqui que alguém falou que parou. Será que... Agora tá bem, agora eu tô te vendo bem. Ele oscila. Ah, então tá. Tá. Então, assim, se as pessoas têm sonho, porque assim, eu gosto de coisas que não é o que você gosta. A gente, cada um gosta de uma coisa diferente, mas cada um precisa entender o que gosta, quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos, o que faz feliz. Tem gente que adora ler, tem outras pessoas que não gosta de assistir. Então a gente precisa entender qual é o meu sonho, qual é o meu projeto de vida. Não dá simplesmente para viver por simplesmente viver. A gente hoje está vendo um monte de doença, vendo pessoas infelizes, é porque elas não sabem onde elas querem chegar. Porque quando você tem um projeto, claro, um sonho, poxa, eu quero comprar um apartamento, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma bicicleta. Nossa, gente, tem bicicleta que custa o valor de um carro, né? Eu tenho um amigo que pedala, no dia que ele falou quanto ele pagou na bicicleta, eu falei, cara, que é isso? Mas é muito legal. E é o desejo dele, e ele é feliz fazendo essas coisas. Então, assim, o que você quer para você? Porque quando você define uma meta e um sonho, as oportunidades vão acontecendo, elas vão surgindo na tua vida.
Uhum. É tão impressionante, porque se você falar assim, é a mesma coisa que você falar, quando eu quero comprar um carro, parece que você só vê o carro da marca que você quer na rua, né? Exatamente. Quando você deseja fazer uma viagem, parece que todo mundo chega com você com o mesmo assunto da viagem. Aí todo mundo te conta oportunidade. Você viu aquele voo tá mais barato? Aquilo ali... Eu, quando resolvi que eu queria escrever um livro e eu recebo um e-mail com uma proposta para ser coautora num livro, eu falei, parou tudo. O universo está Mas ele está escutando, ele quer. Eu lembro que, acho que em 1994, eu quebrei. Eu tive uma empresa e eu quebrei. Eu e meu marido quebramos, fui embora, minto, 95. E aí eu fui embora e quando eu falei assim, eu tenho que começar do zero, a gente precisava começar. E eu fui para cá, eu moro em São Paulo, eu morava em Santos, e eu fui para casa da minha mãe em Volta Redonda. E eu falei assim, eu cheguei lá o comércio funciona sábado até 12:30, as coisas não tem a velocidade que tem em São Paulo. Eu falei, cara, eu não consigo viver mais aqui, eu preciso voltar e eu preciso começar de novo, porque eu quero mais coisa da minha vida, eu preciso mais do que isso. Aí eu lembro que no dia eu virei para minha mãe e falei, tô indo embora porque amanhã eu vou me empregar, eu vou arrumar um emprego novo. Que legal. Mamãe, por quê? Alguém te ligou? Eu falei, não, eu vou arrumar um emprego novo amanhã. E eu saí, eu peguei um ônibus em Volta Redonda, liguei para o meu marido que estava aqui, porque ele tinha recebido uma proposta de emprego, liguei para ele e falei, eu tô indo para aí porque amanhã eu vou estar empregada. Uhum. Ele, como assim? Eu falei, não, eu preciso de um emprego novo, eu preciso de começar a minha vida de novo. E aí é muito engraçado que eu parei... Volta Redonda é estado do Rio, não sei se todo mundo sabe, mas no caminho para lá, a parada do ônibus é em Aparecida, na cidade de Aparecida. E eu comprei um jornal e vim a metade do caminho marcando todos os anúncios de emprego que eu ia visitar no dia seguinte. Eu cheguei em Santo André por volta das 5 horas da manhã, passei na casa da minha sogra, tomei um banho e tudo, e falei assim, eu não tenho hora para voltar, mas eu vou voltar empregada. Que show, Beth. Nossa. Não, e o muito louco é que 11 horas da manhã eu saí de... Aí não, detalhe. Imagina que eu não conhecia nada na região do ABC. Eu não conhecia nada, eu não sabia que o ônibus pegava. E eu lembro que eu peguei o ônibus porque eu tinha que ir para uma cidade aqui na região do ABC que se chamava Diadema. Fui para essa cidade. Aí cheguei lá, sabe quando passei pela primeira entrevista de emprego? 11h30. Eu saí de lá certa que eu estava empregada, que eu tinha sido contratada. Sabe quando você tem certeza disso? Eu não tinha dúvida que eu tinha sido contratada. Aí eu falei assim, só que alguma coisa dentro de mim dizia o seguinte, esse emprego não vai pagar todas as suas dívidas, você precisa de mais. Esse emprego não dá para pagar suas dívidas. Aí eu falei, Deus, eu preciso de um acordo com você aí. Eu vou para o ponto de ônibus. Se você me der um ônibus para sentido Santo André, que eu tenho que voltar para casa e ficar com esse emprego. Se você me der um ônibus sentido Jabaquara, eu preciso viver esse segundo emprego que eu marquei. Aí veio um ônibus sentido Jabaquara. Aí eu fui ver o segundo emprego. Aí o mais engraçado é que na hora que eu fui ver esse emprego, eu cheguei na... Detalhe, Jabaquara é mais 40, 50 minutos de metrô. Aí na hora que eu cheguei lá para ver esse emprego, foi tão louco. Eu cheguei lá, já devia ser o quê? Umas 2 horas da tarde, eu não tinha almoçado e nada. A minha ceia foi 365. Meu Deus. Eu saí de lá. Não, e muito engraçado que eu saí de lá por volta de umas 6 horas da tarde. Dei um intervalo, fui tomar lanche, só que eu saí de lá sem minha carteira profissional, que eu já tinha deixado para ficar registrada. Eu saí de lá dizendo sim para o emprego e dizendo que eu ia trabalhar naquela empresa. Trabalhei 3 anos com eles. Para você ter uma ideia, eu entrei como vendedora e com 3 meses como vendedora eu virei gerente. Que legal, Vanessa. Não, aí eu cheguei em casa, minha sogra louca. Olha, o homem perguntou se você não quer o emprego, para que você foi na entrevista? Porque o primeiro cara que eu tinha de cedo já tinha ligado umas 5 vezes na casa dela. Eu falei, não preciso mais dele não, eu já arrumei outro emprego. E aí você vai falar assim, isso é propósito, isso é objetivo. Eu precisava daquele emprego. As oportunidades vão acontecendo. E eu tenho certeza, isso não aconteceu só comigo, acontece com todo mundo que está aberto para essas oportunidades, entendeu? Que tenha desejos desse tipo.
Exatamente. Independente do tamanho do objetivo. A gente vê assim que as pessoas que a gente olha hoje, todo mundo fala assim, ai, você viu aquela pessoa é bem sucedida? O Silvio Santos começou como camelô, todo mundo começou lá de baixo. As grandes nomes, essas grandes pessoas tiveram que trabalhar muito. Exatamente. E ele só chegou... dia após dia. Exatamente. Você precisa de disciplina. Uhum. Você precisa de muita disciplina. Eu acho que a gente tem que ser muito coerente. A gente tem que ter disciplina e tem que respeitar esse... Porque quando você decide por uma coisa dessa, eu precisava de um bom emprego porque eu tinha um monte de dívida para pagar. Eu escolhi pagar minhas dívidas, você concorda? Tem gente que ia arrumar um emprego, puta, com essa grana que eu tô ganhando, eu vou fazer outras coisas. Então, a gente tem escolha o tempo todo. O tempo inteiro. Então, tem que ter. Então, eu acho assim, a primeira coisa que a gente precisa ter é meta e objetivos claros, a gente tem que saber onde quer chegar. A gente precisa ser coerente com os valores da gente e com que a gente tem que ser exemplo, é igual. Hoje, para mim estar falando aqui com você e decidir ser uma pessoa que incentiva as pessoas a crescerem na vida, eu tenho que ter vencido, você concorda? Com certeza. E ter essa a gente o falar e o agir, né, Beth? Porque não adianta a gente falar uma outra. Exatamente. Eu sempre falei muito com as pessoas que eram meus gestores ao longo da vida. Eu falava com eles assim: seja exemplo. A melhor forma de fazer gestão é ser exemplo. Eu não posso dizer para um funcionário que ele não pode chegar atrasado e eu chego atrasado. Com certeza. Eu não posso dizer para uma pessoa, olha, seja protagonista da tua vida, vença se você nunca realizou um sonho. Exatamente. Então a gente precisa ser coerente, independente com o que for, porque a gente é o tempo todo exemplo para os outros. A gente, o tempo todo, filhos. Os seus filhos, eles nunca aprendem o que você fala, e sim o que ele vê você fazendo. Ô, Beth, e ao mesmo tempo, né, que a gente acaba agindo no que a gente fala, né, falando e agindo, de alguma forma essa ação também nos encoraja, também nos dá mais fortaleza. Isso. E na medida que nós vamos vencendo esses obstáculos, a gente vê que dá certo, e dando certo, a gente ganha mais coragem para seguir, para vencer novos obstáculos. Isso. E a gente vai conquistando, a gente vai ganhando... Eu falo que tem... a terceira coisa que eu acho que é muito importante é a gente ter gratidão. A gente tem que ser grata pelas nossas conquistas, a gente tem que comemorar, por menor que seja. Eu lembro que nesse período da minha vida, eu e o meu marido, cada vez que a gente pagava uma dívida antiga, a gente comemorava. Você falava assim, o ser humano é louco, né? Tá ficando... Não, eu brinco que eu falava assim, eu não preciso de 1 centavo na minha conta, eu preciso de um boleto a menos na minha pasta. E tá tudo certo. É isso que a gente precisa. A gente precisa comemorar e ser grato com isso. Eu falo que quando você é grato, o universo te devolve um monte de coisa. Você vai encontrando pessoas ao longo da tua vida que você tem que ser grato por elas existir com você. Você tem que valorizar, porque a gente não chega a lugar nenhum. A gente até chega nos lugares. Tem taça para brindar, a gente só tem uma taça e outra. Exato, você vai brindar com quem? Você vai comemorar suas conquistas com quem? Então você precisa agregando pessoas ao longo da tua vida. E você só consegue isso quando você é grato, quando você aprende a respeitar o outro, ser feliz com a vida. Porque, para mim, a pior coisa é estar do lado de alguém que vive reclamando. Alguém gosta de... Gente, fala vocês aí, alguém gosta de estar do lado de alguém que vive reclamando? Gente, não tem condição. Você imagina, a pessoa tem... Poxa, tem um monte de coisa e fica reclamando da vida, fica reclamando das coisas, reclama
no trânsito. Gente, que é coisa irritante, você tá andando no trânsito, não funciona, as coisas não funcionam. E da mesma forma, né, Beth, e o pessoal que está aqui conosco, o mal, ele contamina, e o bem também contamina. Então, assim, exato. Hoje eu recebi uma ligação da avó da minha filha e ela perguntou como eu estava, né? E eu disse, olha, avó, apesar da complexidade toda, apesar de eu me dar conta que tem pessoas que estão sofrendo, porque é verdade, isso é um fato, né? E a gente não pode ficar insensível a isso, né? Eu estou grata, porque eu estou na minha casa, eu estou com saúde, eu tenho os meus amigos. Eu estou terminando uma sessão de 8 lives hoje com pessoas maravilhosas, sabe? Tendo a oportunidade de ser ouvida, né, Beth? De compartilhar conhecimento. Isso. Então, assim, eu só tenho gratidão no meu coração. E, de alguma forma, estou me colocando a serviço de Deus, né, Beth? Sei lá, das pessoas. Exato. Dar, né, Beth? De alguma forma, é um mensageiro de Deus, né? Para a gente poder... Mas e é isso, porque se a gente parar para pensar, eu estou em isolamento aqui desde o dia 17 que eu não saio de casa. Eu nunca pensei que trancada dentro de casa eu poderia conhecer tanta gente igual eu conheci nesses últimos dias. Gente, eu fiz tanta amizade, eu conheci gente de tanto lugar. Eu fui conhecer gente no Sul. E eu nem cheguei no Sul, olha. Então, olha bem, facilita a minha oportunidade de conhecer o Sul, porque eu já tenho amigos no Sul, entende? É isso. Se eu não for grata a essas coisas, a gente, nesse período aí, eu estou fazendo alguns cursos, a gente está fazendo mentoria, um monte de coisa, você vai conhecendo tanta gente. Essa semana eu até brinquei com meu marido, falei, nossa, eu já tenho amigo no Nordeste, tenho amigo num monte de lugar, olha, mais lugares para me conhecer. Então, vai de encontro com meus valores de gostar de viajar, com os meus desejos de realizar. Então, gente, eu vou reclamar do quê? Exatamente. De estar isolado. E quantas pessoas estão dentro do hospital? Exatamente. Quantas pessoas estão sofrendo lá dentro? Quantas pessoas, nesse momento, estão aí dizendo, meu Deus, eu queria estar com a minha família, porque está aí doente, isolado, médico que não está conseguindo. Então, assim, eu vou reclamar do quê? Com certeza. E a gente não ganha com isso. A sensação que eu tenho, ó, pessoal, tô te convidando aqui do Sul para te vir para cá, Beth. Olha, irei com o maior prazer, gente. Eu não conheço o Sul. Vou dizer para você que é um estado que eu não conheço ainda e eu tenho medo de ir mudar. Porque eu costumo mudar muito para os estados novos que eu vou. Eu já morei em Minas, eu já morei no Rio, moro no estado de São Paulo. Eu fui no Nordeste, mas eu ainda não pensei em mudar para lá não, entendeu? Mas o Sul eu ainda não conheço. Eu vou falar para vocês que eu só conheci Curitiba, mas eu preciso conhecer mais. Eu acho que eu vou me apaixonar por esse lugar. E aqui, dentre todas as pessoas que estão nos acompanhando, tem um grupo de mulheres, mulheres numa idade assim entre os 50 anos mais ou menos, que estão aqui nos escutando e que são mulheres super ativas, assim, que estão apaixonadas aqui por ti, te chamando. Então, o meu marido, se escuta um negócio desse, ele daqui a pouco ele vai falar assim, mas ela não vai sozinha não, porque eu gosto de passear também. Fechado. Então, combinado. Então, assim, igual eu tô te falando, fala. Então, metas da coerência, gratidão, faltam 2. Fé. A gente não dá um passo na vida se não tiver fé. A gente precisa ter fé na gente, a gente precisa ter fé. Assim, eu tenho muita fé em Deus, tanto é que tudo que eu vou fazer, eu faço alguns acordos com Ele para entender o que Ele quer me dizer. Então, assim, essa história que eu contei para vocês do ônibus, ela foi uma delas, mas eu faço acordo para tudo. Eu faço acordo para tudo, entendeu? Então, eu tenho o hábito de fazer acordo para tudo com Deus. Então, eu acho que a gente precisa ter fé. Até porque, assim, a gente encontra muita turbulência no nosso dia a dia, na vida, com um monte de coisa. Se a gente não tiver fé, o que justifica eu estar aqui? Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que fé, para mim, ela veio antes de qualquer uma dessas coisas, mas fé, para mim, é um pilar importantíssimo.
tá? E a quinta coisa é que a gente precisa de conexões, precisa de pessoas. Eu acho que assim, a gente precisa do bando. Quando eu falo bando, eu fico plagiando aí o Roberto Chiniachico, que ele tem mania de dizer que ele cria bandos. E eu acredito muito nisso. Tem gente que está aí na live, o Thiago ainda falou que eu faço amizade fácil. Mas assim, eu já falei, encontrar pessoas dessa ao longo da tua vida que te ensina que vale a pena, entendeu? As pessoas que estão aqui são pessoas que de alguma forma me fez chegar onde eu estou hoje. Você não chega a lugar nenhum, porque a gente o tempo todo está se agregando com outras pessoas. Eu preciso muito de amigos. Eu digo que eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo a primeira vez, que eu morava sozinha, um dia eu liguei para um amigo meu que mora em Volta Redonda e falei, cara, eu vou surtar aqui dentro. Ele falou, por quê? Eu falei, ninguém aqui é amigo de ninguém. Olha, o povo olha, eu preciso de amigo, eu tô ficando doente. Eu trabalho pra caramba, eu me divirto, mas eu preciso de amigo. E eu desesperado. Ele saiu de Volta Redonda e passou um final de semana comigo em Santos. Que legal. Porque ele era meu amigo e precisava me ajudar. Só que depois eu fui agregando amigos. E eu aprendi que até em São Paulo você tem amigos, entendeu? E tem amigos que estão comigo ao longo da vida. E aí, na hora que você fala disso, você fala de amigos que comemora com você as conquistas. Tem gente que está aí nessa live aí que já viveu momentos mágicos comigo. E são pessoas que estão acompanhando cada mudança, estão acompanhando... Porque a gente tem mania de dizer o seguinte, todo mundo se enxerga o seu sucesso, mas ninguém viu quantos tropeções você teve no caminho, quantas pedras você teve que tirar do caminho para chegar até lá, né? Aquela história, todo mundo vê o que eu bebo, mas não vê quantos terrombos eu levo, né? Então, o que eu estou te dizendo? A gente precisa desses alicerces, das pessoas que estão à volta da gente, sabe? Das pessoas... E aí elas podem ser a família, pode ser amigos que você vai agregando ao longo da vida, a família que você escolhe, e tem um monte de coisa que você vai agregando. Então a gente precisa de um alicerce de pessoas, até para dizer, você está errado. Exatamente. Esse caminho não é o melhor caminho. Cara, por aí você não vai, esse caminho é mais longo do que o que você poderia chegar se você fizesse isso. Porque a gente não sabe tudo. Exatamente. Entendeu? A gente está aprendendo o tempo todo com o outro. Exatamente. Então, para mim, eu acho que isso daí são fundamentais para que a gente possa seguir e comemorar cada conquista. E assim, por menor que seja, a conquista de... Poxa, como que é legal, hoje as pessoas estão dando valor, como que é legal você jantar com um monte de amigos, mesmo se for cada um trazendo um prato para fazer a refeição, você concorda? O churrasco na laje hoje tem uma importância que até ontem não tinha. Com certeza. Então é isso. Eu acho que isso é muito importante, é fundamental. As pessoas precisam disso. Ô, Beth, eu queria assim que tu trouxesse para nós, né? A Beth, pessoal, eu conheci, nós fazemos um curso juntas, online, né? Com a nossa mentora, Tatiane De Angela, que é um curso para que a gente se transforme em palestrantes, né? Para que a gente trabalhe ainda mais aqui algumas habilidades, né, Beth? Para que a gente seja palestrante. E eu acabei conhecendo a Beth através de uma live com a Tatiane De Angela, né? A nossa mentora. Ela foi convidada. Fico feliz pra caramba, assim. E a Beth sempre me conquistou por esse... Assim, quando eu a conheci, ela me conquistou por esse carisma, por essa luz. Eu vejo a Beth uma pessoa muito iluminada. E aqui, escutando os teus amigos falarem, né, Beth, assim, a gente tem saudades de ti. Então, eu queria que tu contasse para nós, assim, o que tu imagina, quais são os teus projetos, o que tu quer fazer com a própria liderança da tua vida daqui para frente, né? Como é que tu te vês trabalhando? Olha, eu tenho... Isso, na realidade eu tenho muito bem desenhado, eu consigo ver os palcos que eu quero pisar, eu sei os palcos que eu quero estar,
eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Eu, quando tomei a decisão de ir para o caminho da palestra, eu precisei trabalhar duas coisas em mim. O primeiro é ser o centro das atenções. Porque eu nunca fiz questão de ser o centro das atenções, eu sempre quis protagonizar a presença do outro, porque eu me vejo refletido no outro. Então, eu nunca fiz questão de ser o centro das atenções. Então, isso foi algo que eu precisei trabalhar. Porque, assim, quando você está no palco, você é holofote. Todo mundo está olhando para você, certo? E o mais engraçado é que, assim, essa história de ser o centro lá, nunca fez. Mas aí, depois que você começa a palestrar, você descobre que você pode atingir muito mais gente. Você, muitas vezes, fala coisa que as pessoas chegam para você e falam assim, nossa, eu precisava ouvir isso, isso mudou a minha vida. Eu fui palestrar numa empresa um dia desse e há pouco tempo eu recebi uma mensagem no meu LinkedIn de uma pessoa dizendo, vou te contar o que você fez na minha vida. Eu falei, nossa! E aí você vê assim, você fala assim, seu centro das atenções é um mero detalhe, né? Aí eu comecei a olhar para aquilo e dizer, já não é mais tanta coisa. Exato. Outra coisa que eu tive que aprender é que eu tenho que ser a receber elogios. É muito louco isso, né? Porque eu consigo elogiar com uma facilidade grande, mas eu tinha muita dificuldade para receber elogios. E aí você tem que aprender a receber elogios, porque assim, para mim, eu achava que eu estava fazendo o que eu tinha que fazer. Mas para aquela pessoa é importante fazer aquilo, né? Então você tem que aprender isso. Agora eu estou me desafiando a conversar com a câmera, eu já estou até aprendendo a interagir com as pessoas pelas câmeras, entendeu? Porque quando eu decidi em 2019 que eu ia trabalhar com palestra e que eu ia fazer isso como minha profissão, que eu ia dedicar e tudo, não tinha um coronavírus que disse que eu ia ter que usar o meu palco como a internet como palco, tá? Eu tinha a sensação que eu ia poder, eu adoro, tem gente que tá aqui, eu adoro falar bom dia, eu adoro falar boa tarde, eu adoro o olho no olho. Então, assim, mais um desafio aí de poder estar fazendo. Então, você descobre que dá para fazer também, entendeu? O que eu não posso... e aí eu descobri que com essa internet você atinge um número de pessoas que é muito louco, né? Isso aí. E você nem imagina. Porque assim, no dia que eu tava na live, imaginar que eu ia conhecer você, conheci gente de Osasco, Gente, peraí, o mundo era menorzinho, entendeu? E é algo viciante, né, Beth? Porque na medida que a gente vai fazendo a live, né, até convido as pessoas que estão aqui daqui a pouco até a experimentar. A gente vai fazendo live, a gente vai interagindo, a gente vai trocando informações, experiências, e a gente sai iluminada da live, né? Porque a gente agrega as pessoas e as pessoas pra gente. Exatamente. Mas quando eu comecei a fazer palestra, que as pessoas... Porque assim, você vai e começa a receber uma energia muito grande. E aí, eu tenho, muitas vezes as pessoas te agradecem, mas eles não sabem o quanto eles contribuíram com a minha vida, eles não têm ideia disso. Eu vi gente aí na live agora falando, bom dia, crianças, bom dia, crianças, boa tarde, crianças. Esse era um jargão que eu usava na empresa que eu trabalhava, eu chegava, bom dia, crianças. Aí eu fui numa palestra muito louca e eu virei e falei assim, pessoal, como... eles estavam com um horário corrido, era 4 horas, depois o evento reduziu para 3 e tudo. Aí eu virei para eles e falei assim, eu posso chamar vocês de crianças? E aí eu comecei, boa tarde, crianças, e o tempo todo aí chegou no momento, eu fui perguntar o nome de uma pessoa, ele falou, a sua eterna criança. Eu falei, poxa, adorei! Então, é isso. Então, assim, eu tenho um desenho muito claro, eu sei os palcos que eu quero pisar, mas eu quero muito viajar esse Brasil inteiro, palestrando com as empresas,
podendo estar a contato e conhecendo mundos diferentes. Eu quero essa troca, entendeu? Eu tenho um livro que era para ser lançado agora em março, mas por causa em coautoria com José Roberto Marques, mas vai ser lançado agora em maio, a previsão é em maio, né? Final de maio a gente não sabe. Mas já estou aqui rabiscando, eu tenho um novo livro que eu já estou escrevendo, e que esse eu já imagino até onde ele vai ser lançado, entendeu? Eu costumo desenhar os meus sonhos com muito requinte de detalhes. Eu tenho metas muito claras para a minha vida, entendeu? E eu acredito tanto nisso, Nereida, porque eu morei em Santos 3 anos. E eu adoro aquela cidade. E eu falo que quando eu me aposentar, eu vou voltar para essa cidade. E eu lembro que eu queria muito... Mudei para Santo André, tinha minha casa aqui, e a gente queria comprar um apartamento na praia. Então, nós fizemos um consórcio e tudo para comprar. E aí, o litoral sul de São Paulo é muito louco, porque quase tudo é para investidor, e toda vez que eu chegava com o meu consórcio, eu não conseguia, porque era um investidor. Acabei tirando aquele consórcio, fui viajar com a grana, desistimos de... Só que comprar o apartamento é muito engraçado. Meu marido olhava vários lugares no litoral sul. E eu falava, eu queria ir em tal rua de Santos. Queria ir em tal rua de Santos. Hoje eu tenho uma kitnet na rua que eu queria em Santos. Legal. Entendeu? Por quê? Eu sabia que eu queria ali. É claro que o apartamento que eu vou morar quando eu me aposentar não é ele. Porque ele é pequeno, eu quero um outro, entendeu? Mas eu desenhei, eu sabia que eu queria ali. Eu fiquei 3 anos descendo e subindo nos finais de semana para achar um apartamento. E eu achei exatamente na rua que eu queria. Era tão claro para mim que eu queria morar naquela rua que eu não consegui. E pior que eu ia ver apartamentos maiores do que é o meu hoje, em outros lugares, eu falava assim, um apartamento é lindo, mas não é na rua que eu quero. E as coisas vão acontecendo, entendeu? Então, assim, e o mais engraçado, que quando eu comprei eu não tinha nem grana mais para comprar, entendeu? Porque o dinheiro que eu tinha guardado eu já tinha gastado. Então, mas e por quê? Você, quando desenha aquilo ali, as coisas vão acontecendo. O universo conspira a teu favor. Entendeu? Beth, e assim, ó, nesse momento eu tenho feito essa pergunta para todas as pessoas que vêm para cá, né, para a live, e nesse momento, assim, que a gente está revendo tudo, né, que a gente está mais introspectiva, maioria das pessoas, o que tu terias, assim, como mensagem para trazer para nós, desse momento especial que a gente está vivendo, e depois que terminar essa fase, acontecerão outras fases, né, acontecerão outros momentos na vida. O que tu traria para nós, assim, dessa transição, para nos ajudar? Primeiro que assim, eu acho que é um momento de reflexão. As pessoas precisam olhar para dentro de si e entender como eu quero estar nesse novo mundo que vai estar por vir. A gente vai ter várias mudanças. A gente tende aí ter um país com muito mais, um mundo com dificuldades financeiras muito maiores do que viveu até agora. Um mundo com mudança da forma das pessoas trabalharem. As pessoas vão descobrir que o trabalho mudou. O que a gente talvez ia viver daqui a uns 5 anos vai ser antecipado, porque muita coisa de inteligência artificial, essas coisas que ia ser postergada, que as pessoas iam gradativamente chegar, foi antecipado, foi feito, vai ser vindo antes, porque as pessoas vão ter que se reinventar. Mas vai surgir muitas novas profissões. O que eu acho que é o momento, primeiro, das pessoas buscar força em Deus, se encontrar como ser humano, entendeu? Como eu posso estar dentro desse universo, ter paz de espírito para passar por esse momento, e quando começar um novo momento aí, estar muito aberto às oportunidades. Pensar que você pode estar vivendo uma coisa nova, você pode estar mudando, que talvez o que era tão certo até ontem pode ser uma coisa nova na tua vida. Então, olhar para isso assim, de coração aberto.
É assim, já tem. O Moraes de Moreira morreu essa semana e ontem, eu passando aqui, eu vi a Baby Consuelo falando uma coisa na televisão e ela falou assim, que esse negócio de isolamento social, tá todo mundo ficando depressivo, que é concentração social. Na realidade, eu acho que a gente tem que olhar para dentro e falar assim, eu estou num porto seguro, eu estou com a minha família, as pessoas estão juntas, então busca Deus, vai meditar para quem consegue, porque uma pessoa 420 igual eu não tenho, ainda não consigo nem respirar, quanto mais meditar, entendeu? Esse é o meu processo de evolução, daqui a alguns anos eu conseguirei fazer isso, entendeu? Vai ler boas coisas, vamos ler gente... Não vamos viver o lado triste e sombrio, porque triste e sombrio tem o tempo todo. Vamos olhar para o lado bom da coisa. O que eu posso aprender nesse período? As pessoas que estão trabalhando de home office, que até ontem trabalhavam no escritório, ganhou quanto tempo de trânsito para estudar, para ler bons livros, assistir filmes legais, entendeu? E começar a olhar para você mesmo. Porque a gente vinha numa coisa, as pessoas falavam, não tenho tempo de olhar para mim. Hoje tem. Então, olha para você, vê o que é legal e o que eu quero daqui para frente. Será que eu quero continuar nessa vida louca? Será que eu quero fazer outra coisa? O que eu quero? Porque esse foi um momento que a gente viu que a gente é muito pequeno perto do todo. Você concorda? Com certeza. Mas nós somos essenciais para tudo. Então, assim, o que eu vou fazer com o meu lado? Eu sempre brinquei com as minhas filhas que eu falo assim, todo mundo quando nasce, Deus dá uma fatia de bolo. Então, assim... Você pode querer comer a sua fatia de bolo, você pode deixá-la para os outros. É por isso que algumas pessoas têm mais, outros têm menos e tudo. Porque tem gente que quer pagar o preço de comer a fatia de bolo e outros não. Então, assim, olha para você, qual é o tamanho da sua fatia de bolo? Como que você quer comê-la? Como você quer ser feliz daqui para frente, entendeu? Será que a gente tem algumas picuinhas que será que vale a pena continuar brigando? Será que vale a pena se estressar por umas coisas ou outra? A vida não é mais do que isso? Tem hora que você escuta algumas coisas e fala assim, deixa eu deletar porque é melhor que eu nem tenha escutado isso. E passa batido, vai cuidar do que tu gosta, entendeu? Então eu acho que é um momento de reflexão. É um momento de reflexão e um momento de olhar para dentro de cada um de nós. O que eu quero da minha vida daqui para frente, entendeu? Lindo. Eu acho que Deus deu esse momento para todo mundo. Ele deu para todo mundo ao mesmo tempo. E aí ele falou, agora, vamos lá, como você quer conduzir? Exatamente. E Beth, que maravilhoso isso que tu tá trazendo, assim, gratidão pelas tuas palavras, muito legal. Acho que é muito isso, assim, eu também acredito, né? Eu acho que, assim, cada dia que surge, quando a gente acorda, eu vejo muito isso, não é ideologia, é ação. Porque eu exercito na minha vida, tento ajudar minha filha que mora comigo e as pessoas próximas a pensarem assim, a vida está disponível para todo mundo começa e termina nas 24 horas que Deus nos dá de presente, né? E nós podemos ressignificar essa vida todos os dias, Beth, todos os dias. Podemos pedir desculpas, podemos rever, podemos repensar, podemos mudar a rota. Podemos mudar de opinião, exatamente. E agora estamos experimentando viver a vida com menos agito, com menos dinheiro, talvez, para algumas pessoas. Com menos consumo. Com menos coisas para fazer diferente, com menos olhar para os outros, porque a gente está mais perto da gente mesmo, né? Podendo, daqui a pouco, diferenciar o que é bom para mim, o que não é bom para mim. Então, assim, a vida vai seguir e a gente vai ter muita coisa para fazer ainda. Mas que possamos olhar de forma diferente, né, Beth? Que possamos ressignificar, né? E ser o que a gente deseja ser, para nós e para a família da gente, para as pessoas que estão com a gente. Né? Que exatamente, porque não há pecado você ser feliz, não há pecado você ser bem-sucedido, não é pecado você
Não é pecado, nada é pecado. Desde que você seja coerente com aquilo, desde que você respeite o espaço do outro, que você respeite. A gente vai falar, sabe alguém que está agradecendo o momento que a gente está vivendo é o planeta, né? Porque a gente tem o menor índice de poluição dos últimos anos. Então, assim, o planeta está feliz. A gente vai voltar e vai detonar o planeta de novo? Ou será que dá para fazer diferente algumas coisas, entendeu? Então, acho que está aí. A gente precisa refletir e ser justo, ser grato por tudo isso. Eu acho que a gente vai sair ser humanos melhores. Não tem como sair pior disso. Não tem como a gente sair pior disso. Eu quero ler para todo mundo, Beth, o que eu escrevi para ti hoje no post aqui embaixo, que eu acho que... Gente, eu me senti abraçada. Vocês não estão entendendo nada. O que é isso? Olha o que eu escrevi para Beth. Todo mundo escuta antes que termine a live. Borboletas não conseguem ver suas próprias asas. Então, elas não têm noção do quanto são verdadeiramente lindas. Mas todos ao redor podem ver as asas da borboleta. Algumas pessoas também são assim. A Beth se chama amor. Eu só posso agradecer porque eu estou aprendendo a receber. A gente só diz, Beth, obrigada, obrigada. Obrigada. E que eu continue representando isso para outras pessoas, entendeu? Então é isso, já estamos chegando ao fim. Gratidão. Gente, obrigada pela atenção, obrigada a todo mundo. Segue a gente, né? Acompanha aí. Eu me comprometo a estar trazendo mais mensagens para vocês via redes sociais, então vamos junto.